Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Aqui você encontra leituras narradas de grandes obras da literatura clássica, com voz calma e ritmo suave, ideais para relaxar, refletir e adormecer. Inscreva-se e transforme a leitura em um ritual. Conto dos Irmãos Grimm. As Três Línguas. Viveu outrora na Suíça um velho conde que tinha um único filho, mas o rapaz era muito burro e não conseguia aprender nada. Então o pai lhe disse: "Ouça, meu filho, não consigo meter nada em sua cabeça. Por mais que eu me esforce, você precisa se afastar daqui e vou entregá-lo aos cuidados de um famoso professor por 1 ano." Ao fim de 1 ano, o rapaz voltou para casa e o pai perguntou: "Então, meu filho, que foi que você aprendeu?" "Pai, aprendi a língua dos cães." "Piedade!" exclamou o pai. "Foi só isso que aprendeu? Vou mandá-lo a um novo professor em outra cidade." O rapaz foi levado e morou também 1 ano com o novo professor. Quando voltou, o pai tornou a lhe perguntar: "Meu filho, que foi que você aprendeu?" "Aprendi a língua dos pássaros", respondeu ele. O pai então se enfureceu e disse: "Ah, sua criatura inútil! Você perdeu todo esse tempo precioso e não aprendeu nada? Não tem vergonha de vir à minha presença? Vou mandá-lo a um terceiro professor, mas se desta vez você não aprender nada, não serei mais seu pai." O rapaz morou com um terceiro professor igualmente por 1 ano, e quando voltou para casa, o pai lhe perguntou: "Meu filho, que foi que você aprendeu?" "Meu querido pai, este ano aprendi a língua dos sapos", respondeu ele. Ao ouvir isso, o pai foi tomado por grande fúria e disse: "Esta criatura não é mais meu filho. Expulso-o de casa e ordeno que o levem à floresta e lhe tirem a vida." Os homens o levaram, mas quando iam matá-lo, sentiram tanta pena que não conseguiram cumprir a ordem e o deixaram partir. Arrancaram então os olhos e a língua de uma corça para os apresentarem como provas ao velho conde. O rapaz saiu vagando e finalmente chegou a um castelo, onde pediu para se hospedar aquela noite. "Muito bem", disse o senhor do castelo. "Se quiser passar a noite lá na Torre Velha, pode ir, mas quero preveni-lo que será por sua conta e risco, porque está cheia de cães selvagens. Eles latem e uivam sem cessar, e a certas horas é preciso que se atire um homem para eles, que o devoram imediatamente." A vizinhança inteira estava aflita com esse flagelo, mas não havia nada que pudessem fazer para acabá-lo. O rapaz, no entanto, não se amedrontou de modo algum e respondeu: "Deixem-me ir a esses cães e me deem alguma coisa que eu possa atirar-lhes. Eles não me farão mal." Como ele não quisesse mais nada, eles lhe deram comida para os cães selvagens e o levaram à torre. Os cães não latiram quando ele entrou, mas correram à sua volta, abanando o rabo amigavelmente. Comeram a comida que ele lhes trouxe e não tocaram em nenhum fio dos seus cabelos. Na manhã seguinte, para surpresa de todos, o rapaz apareceu e disse ao senhor do castelo:
Os cães me revelaram em sua língua por que vivem aqui e trazem problemas para a região. Eles são encantados e têm a obrigação de guardar um grande tesouro que está escondido embaixo da torre, e não descansarão até que alguém o tenha desenterrado. E me ensinaram também como isso pode ser feito. Todos que o ouviram ficaram muito contentes, e o senhor do castelo disse que o adotaria como filho, se ele realizasse a tarefa com sucesso. O rapaz retornou à torre e, como sabia o que fazer, desincumbiu-se da tarefa, desenterrando uma arca cheia de ouro. A partir daquele momento, não se ouviram mais os uivos dos cães selvagens. Eles desapareceram por completo, e aquela terra ficou livre do flagelo. Transcorrido um tempo, o rapaz cismou que queria ir a Roma. No caminho, passou por um charco em que havia muitos sapos coachando. Ele prestou atenção e, quando ouviu o que diziam, ficou pensativo e triste. E por fim chegou a Roma, no momento em que o Papa acabava de falecer, e havia grande dúvida entre os cardeais a quem nomear para suceder-lhe. Acabaram concordando que o homem para quem se manifestasse algum milagre divino deveria ser escolhido Papa. Quando alcançaram essa decisão, o jovem conde entrou na igreja e, inesperadamente, duas pombas muito brancas desceram do teto e pousaram em seus ombros. O clero reconheceu nisso um sinal enviado pelo céu e, na mesma hora, perguntaram ao rapaz se queria ser papa. Ele hesitou, sem saber se merecia tal posto, mas as pombas disseram-lhe que podia aceitar, e ele por fim concordou. Assim sendo, o rapaz foi ungido e consagrado, e com isso se realizou o que ele ouvira os sapos dizerem no caminho e que tanto o perturbara, ou seja, que ele deveria tornar-se papa. Então, o rapaz teve de rezar a missa solene, mas não sabia uma única palavra. Foram as duas pombas que pousaram em seus ombros que lhe sussurraram o que dizer. Fim. Se quiser continuar ouvindo, este espaço é seu.